Gente, quando a gente olha para a praça do para um espaço público como esse, o que é que a gente vê, né? A gente vê um ponto de encontro na Praça do Ferreira, um marco arquitetônico, uma área de paisagem. O que é que a gente vê, né? Sim, a gente vê exatamente isso. A gente vê um ponto de encontro, um ponto de vivência, né? Um lugar com arquitetura bem pensada para aquele lugar. Nós vemos tudo isso. Mas sobre uma perspectiva da geografia urbana e regional, a Praça do Ferreira ela é muito mais, né? Deixa eu passar aqui no slide. Ela é muito mais do que isso, né? Ela é um documento vivo, onde cada geração reescreveu essa história, né, da cidade, onde deixou muitas marcas dos seus ideais e as suas contradições também. Então, primeiro a gente vai explorar a Praça do Ferreira, suas origens, e a construção da sua centralidade, né? As suas 4 grandes reformas que aconteceram, que são os verdadeiros retratos das atividades da época de Fortaleza. Então, a gente vai analisar também as complexas dinâmicas sociais e as territorialidades que existem hoje no seu espaço. E, por fim, a gente vai olhar para o entorno dela, né? Para a arquitetura, que testemunhou essa história toda. Então, o objetivo não é apenas contar a história da praça, mas é entender como e por que ela se transformou e o que essas transformações elas nos dizem sobre Fortaleza. Tudo bem? Deixa eu passar aqui. Então, a praça, ela meio que é um documento vivo, né? Para começar, a gente tem que voltar no início do século XIX. É difícil imaginar hoje, mas por volta de 1828, a área que a gente conhece como a Praça do Ferreira, ela era considerada quase fora da cidade, né? Era considerada quase fora da cidade e era um vasto areal. Então, era pontilhado por cajueiros, né? E casas mais simples na época. Então, a sua primeira vocação, ela foi puramente funcional. Era um espaço para comércio, que se chamava o Largo das Trincheiras, e que abrigava a Feira Nova. Lá abrigava a Feira Nova e era um lugar de trocas, né, de abastecimento, um espaço que foi definido por sua utilidade econômica. Mas como um largo funcional, ele se torna o coração da cidade, porque a gente tem a noção de que a Praça do Ferreira é o coração de Fortaleza, né? Ela nasceu a partir daí. Então, como que o largo funcional ele se torna o coração da cidade? Para uma resposta, é uma resposta dinâmica social, né? Na dinâmica social, a figura central dessa transformação foi o boticário Antônio Rodrigues Ferreira, né? E então ele era não era apenas um comerciante, era uma figura política, né? Influente. Ele era presidente da Câmara Municipal, foi por vários anos. E a sua botica, ela se localizava nesse largo. Então, ele se tornou um ponto de convergência natural. As pessoas elas não iam lá apenas para comprar remédio, mas para conversar, né, debater, saber das notícias. Então, é um fenômeno geográfico onde a popularidade de um único estabelecimento e de seu proprietário ela foi tão grande que o povo espontaneamente rebatizou o espaço. Então, o Largo das Trincheiras passou a ser, na boca do povo, a Praça do Ferreira. O poder de nomear um espaço estava com quem usava aquele espaço, entendeu? Mas ela já se chamou Praça Municipal, Praça da Municipalidade e Praça Pedro II, né? Só que em 1871, o poder público ele oficializou o que já era
uma realidade consolidada pela população. Então, passou a se chamar Praça do Ferreira, né? Esse foi o primeiro passo da construção no seu valor simbólico. Então, foi uma transição de um espaço de negócio para um espaço de sociabilidade, né? Ó, de areal a coração da cidade, né? A área era quase fora da cidade, era um areal chamado Largo das... Deixa eu aceitar aqui a pessoa que pediu para entrar. Permitir. Certo? Qualquer dúvida, vocês podem... Ai, meu Deus. Permitir. Vocês podem falar aí no chat e depois eu respondo. Certo. O poder do povo, né? Deixa eu só... Beleza. Vocês conseguiram entender, tipo, como que se tornou o poder das pessoas de terem essa memória de estar naquele lugar e fazer com que essa sociabilidade se tornasse, com que aquilo viesse a ficar consolidado como um local deles, né? Então a gente passa pelas primeiras grandes reformas. O Jardim da Belle Époque, que foi a primeira grande reforma da Praça do Ferreira, né? Se a praça é um espelho da cidade, as suas reformas elas são um reflexo mais nítido das aspirações e ideologias de cada época. Então a gente analisa com calma cada uma delas agora, né? Então, a primeira, a gente tem a primeira face, que é o Jardim da Belle Époque, de 1922. De 1902, perdão. No início desse século, Fortaleza, como outras capitais brasileiras, eles sonhavam em ser uma Paris dos trópicos, né? A reforma na gestão de Guilherme Rocha, na época, materializou esse sonho. A praça ela foi convertida no Jardim 7 de Setembro, em um espaço de contemplação do estilo eclético. Então, imaginem a cena. Grades de ferro. O que mais? Deixa eu lembrar aqui. Grades de ferro, o jardim, né? O Jardim 7 de Setembro, com vários lampiões a gás, que iluminavam a noite, as fontes, as estátuas. Até um catavento ele foi colocado na época para fazer com que a praça fosse domesticada, sabe? Cercada, transformada em um cartão postal que deveria ser admirado. Né? Um símbolo de civilidade e modernização para a elite local, né? Na época da boemia, né? Existiam muitos boêmios na Praça Ferreira na época. Também na segunda face, que é a face da modernidade racionalista, em 1933. O tempo passa e os ideais eles não mudam. Nos anos de 20 e 30, o mundo ele se apaixonou pela velocidade, pela máquina, pela racionalidade. O automóvel e o bonde elétrico, eles existiam fluidez. Eles exigiam essa fluidez, né, no espaço. E os quiosques e o coreto, que antes existia, eles se tornaram obstáculos. Aí na gestão de Raimundo Girão, a praça ela radicalmente simplificada para um lugar, a um novo ícone, né, a Coluna da Hora. Eles deram esse destaque para a Coluna da Hora nessa época. Este não era um monumento qualquer, né? É uma linguagem na arquitetura mais arte deco, né? Já é uma arquitetura diferente, com formas geográficas e as linhas retas. Ele era representado uma nova ordem, o relógio, né? Que marcava a hora oficial,
simbolizava a sincronização da vida urbana com o ritmo industrial. A cidade, agora, ela tinha um tempo único, né? Um tempo moderno. O seu marco, era o marco zero de Fortaleza, era a Praça do Ferreira. A sociabilidade, ela mudava de um passeio contemplativo para um encontro marcado, que é regido pelo relógio. E a terceira face é a da ruptura modernista, né, de 1969. Essa é talvez a transformação mais polêmica em um nome de um ideal modernista na arquitetura, né? O prefeito José Walter Cavalcante, ele autorizou a demolição da Coluna da Hora. No lugar, ele surge um projeto que ficou mais conhecido como a Praça dos Jardins Suspensos, com esses enormes blocos de concreto e os canteiros elevados que quebraram a unidade espacial. Do ponto de vista da geografia urbana, foi um desastre, né? Realmente. A praça, ela que sempre convidou a permanência, passou a criar barreiras visuais e físicas depois dessa reforma. A falta de bancos e a estrutura labiríntica, né, que dificultava a sociabilidade e as grandes aglomerações. A crítica popular, ela era unânime. A praça, eles diziam que a praça ficou fria, sem alma, não tinha mais aquele calor de antes, né, de sociabilidade. Foi um momento que a forma arquitetônica ela se sobrepôs à função social do espaço, gerando um sentimento de estranhamento e perda na população. Então, foi uma reforma que para num olhar de geografia humana, não existia mais essa humanidade, essa sociabilidade no espaço urbano. Acho que é essa. E ai, aqui tá. Como eu não era para apresentar hoje, né? Eu esqueci de editar, mas é a quarta reforma, não é a terceira, tá? É a quarta reforma que é da reconciliação pós-modernista, de 1991. Então, essas duas décadas depois, a cidade ela decide fazer as pazes com seu passado, né? E por mais que a praça não tenha ficado que nem a época passada, tentaram colocar elementos o mais próximo possível, né? Possíveis da realidade. A cidade decide fazer as pazes com o passado, o processo é um projeto de Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon. Não foi uma simples restauração, como eu disse, né? Mas uma releitura. Ele resgata a imagem simbólica mais forte da praça, ao reconstruir a coluna da hora de uma forma diferente, retoma o traçado simétrico de 1933, que favorecia o fluxo e o encontro, reinstala os bancos, convida novamente a permanência, e o piso de pedras portuguesas, né, que cria uma textura, uma identidade visual, que dialoga com a tradição. Essa é a praça que a gente conhece hoje, que inclusive está em reforma novamente. É um espaço que reconhece a sua história e tenta equilibrar é, múltiplas funções, paisagem contra o lazer e o palco para uma vida pública. Né? Então, essas várias reformas que aconteceram na Praça do Ferreira mostra cada face da história de Fortaleza. Até mesmo na sua próxima revitalização que está acontecendo. Vai existir novas histórias a partir dessa reforma, né? E territorialidades em disputa. Então, pensem na Praça do Ferreira não como a praça dos cartões postais antigos, mas como a praça de hoje, de uma segunda-feira, de uma quarta-feira
meio-dia, no meio da tarde, o que vocês veem? O que vocês ouvem? Numa, numa... Quando vocês pensam na Praça do Ferreira, tipo, agora à tarde, no meio do centro. Vocês podem falar, tá, gente? Sem preocupação. Mas, tipo, exatamente o que a gente pensa, pelo menos o que a gente vê, né? Porque já é uma realidade nossa. A gente vê um som de movimento, de pessoas caminhando rápido, falando no celular, resolvendo a vida. É o som do comércio, das lojas chamando os clientes. Vemos o sol batendo nos bancos, onde os senhores eles conversam, né? Sen- Sente o cheiro dos cafés mais próximos, alguma lanchonete próxima também. Essa é a Praça do Ferreira que a gente conhece, um lugar de fluxo intenso e quase que frenético, né? E por muito tempo, ao observar essa cena, uma palavra tipo específica ecoa assim no discurso sobre Fortaleza, né? Que é a decadência do centro, a ideia de que a praça ela perdeu seu glamour, a sua importância, mas temos que ver hoje com um outro olhar, né? Uma outra palavra que seria reapropriação. A Praça do Ferreira ela não está morta nem decadente, pelo contrário, ela está intensamente viva. E a sua vitalidade atual, ela vem justamente daqueles que muitos pensaram ter sido um sintoma do seu fim, né? As classes populares. Que, e aí a gente vê um passado monocêntrico, né? Até a década de 1970, Fortaleza era uma cidade que podemos chamar de monocêntrica. O que essa palavra significa? Significa que tudo, absolutamente tudo, era considerado importante, acontecia em um lugar só, o centro. E o coração desse centro era, sem dúvida, a Praça do Ferreira. Ela não era apenas uma praça, era o lugar, era o principal ponto de encontro da elite, o palco das principais políticas, o centro de vida cultural e econômica. Os melhores cinemas estavam lá, os cafés, os mais sofisticados, as lojas de grife, as residências das famílias mais influentes. Tudo gravitava em torno da Praça do Ferreira. Ela era um foco irradiador da cidade, o ponto de convergência de todos os fluxos e de toda a sociabilidade que importava para a Fortaleza da época. Era a Praça do Ferreira que se vivia o glamour, que se vivia, que se era visto, né? Já que todos lá tinham muita influência. Era um espaço de contemplação, um espaço do passeio do fim da tarde. Era, em suma, o símbolo de uma cidade que se organizava de forma centralizada e hierárquica, né? Mas as cidades, elas são organismos vivos, né? Então, elas não param no tempo. Na década de 1970, Fortaleza começou a viver uma transformação profunda, um processo de metropolização que mudaria a geografia social, né? E a cidade começou a se espalhar e a criar novos centros. E com isso, o centro antigo e a Praça do Ferreira, ela iniciou um novo capítulo nessa história, né? Que é a descentralização e o mosaico dessas territorialidades. Quem é o dono da praça hoje? Né? A partir dos anos de 1970, a gente vê um movimento de dispersão. A elite, ela, que antes fazia parte do centro, ela começa a migrar para outros locais, como, por exemplo, a aldeota, né? Então, ela se torna o novo endereço do prestígio e dos serviços mais sofisticados. O capital encontra as novas fronteiras e o centro ele fica, né? Depois que essas pessoas elas vão
migrando para esses outros locais. Hoje a gente vê a aldeota como justamente esse centro, né, de pessoas da elite, onde a gente fala também na trilha de, de Fortaleza e o Mar, onde o mar ele não era visto até um certo momento. Até essa migração dessa elite passar a ser é, passar a ser consumida por esses lugares como a aldeota. Certo? Alguma dúvida? Não? Beleza. E é nesse momento que a palavra decadência ela vai surgir, né? Mas como geógrafos e estudiosos da cidade, a gente precisa ser crítico com esse termo. Decadência é uma palavra com forte viés ideológico, né? Então, eu só tenho que ficar de olho no horário para não passar. Mas vai dar certo. Eu consigo terminar bem antes. É um, a palavra decadência é uma palavra com um forte viés ideológico. Ela sugere abandono, fim, perda de valor. O que acontece na Praça do Ferreira não foi o fim, foi uma troca de protagonistas, né? O espaço ele foi esvaziado por um grupo social e imediatamente reapropriado por outro. O que a gente vê não é um espaço decadente, não é um espaço popular, é um espaço popular, uma parte da cidade real. É um verdadeiro mosaico de territorialidades, né? O que são essas territorialidades? São as marcas, as apropriações, as relações de afeto, de poder e de pertencimento que diferentes grupos estabelecem no espaço. Então, a gente tem, né, a territorialidade da memória de resistência. O primeiro, que é talvez os mais fascinante, né? É o território dos aposentados. Esta é uma territorialidade que resiste bravamente na Praça do Ferreira. O tempo e a aceleração da vida, né? Diariamente, os aposentados, eles estão lá conversando, marcando a presença deles como, como, como população, né? Diariamente, nos mesmos bancos, em frente à loja Marisa, perto do Sesc. Então, eles não estão ali apenas passando o tempo, eles estão estabelecendo um território afetivo e social. Ali eles discutem política, o futebol, relembram o passado, eles jogam as damas, né? Mantém viva uma forma de sociabilidade que a cidade moderna ela tenta apagar. Eles são a prova viva de que a praça ainda é um local de encontro e de permanência. Então a gente tem, né? Eu acho que eu tinha colocado no outro slide algumas curiosidades da sociabilidade, né? Os bancos de sociabilidade no século, acho que no século XX, mais ou menos, sentar nos bancos da Praça do Ferreira se tornou um hábito, dando origem às reuniões, onde se discutiam política, outros assuntos, levando ao surgimento dos bancos dos notáveis, né? Como o Banco da Opinião Pública, o Banco da Democracia, o Banco dos Comunistas, né? O Banco da Democracia, que inclusive o primeiro reitor da UFC fazia parte. Bonde e eletricidade, as primeiras linhas dos bondes puxados a burro tinham a sua estação principal na praça a partir de 1880. Posteriormente, as quatro linhas de estação principal na praça, né, dos bondes elétricos, eles vinham dali. A praça foi um local de iluminação elétrica pública, que foi inaugurada em 8 de dezembro de 1934. Tem as como é que eu posso dizer? O cajueiro botador, né? Que é o cajueiro da mentira. São as popularidades do fortalezense, que é conhecido como o cajueiro da mentira, né? O cajueiro botador. Era famoso por dar muitos frutos o ano inteiro,
o seu tronco chegou a ser usado para sustentar uma urna para a eleição do melhor mentiroso, né? Onde a galera ficava lá de baixo contando as mentiras, né? A Vaia do Sol também, de 1942, quando os moradores eles se reuniam na Praça Ferreira para protestar contra uma seca muito grande, esperando pela chuva. Aí, quando o sol reapareceu, em meio às nuvens, a população começou a vaiar como um protesto bem-humorado, como todo cearense sabe fazer, né? Contra o calor e a estiagem. E também o bode ioiô, que é um dos grandes ícones da cultura fortalezense, em 1915, né? Todos os dias ele fazia esse caminho que ia que ia da praia de Iracema até a Praça do Ferreira e voltava, como se fosse um vai e vem. E que lembrava o brinquedo, né? Então, por isso que acabaram dizendo que batizaram como bode ioiô. Ele tinha a companhia preferida na Praça do Ferreira, né? Eram os intelectuais, os boêmios, e os escritores nos cafés e nos bares do centro. Então foi um verdadeiro personagem da boemia e da história de Fortaleza. E também a Esquina do Pecado, que é na Praça do Ferreira, que é o cruzamento da rua Major Facundo com a rua Guilherme Rocha, que é um apelido, né, que surgiu na década de 1960, que devido a um forte vento. Deixa eu aceitar aqui alguém que vai entrar. Aí, permitir. Certo, deixa eu continuar. E aí, em 1970, devido aos fortes ventos, né, nas ruas, é, o vento levantava as saias das moças que passavam ali entre a Major Facundo e a Guilherme Rocha, atraindo a atenção dos jovens que ficavam na praça, né? Então, são essas vivências, são essas histórias de sociabilidade da população que fazem essa história de Fortaleza, né? O território do trabalho e da sobrevivência também faz parte dessa construção da praça, né? Depois, reparem que na Praça do Ferreiro tem muito engraxate, as suas cadeiras elas não são móveis aleatoriamente, né? São marcos, pontos fixos que definem o seu processo de trabalho há décadas. Eles fazem parte da paisagem humana da praça. A gente tem também os vendedores ambulantes, que embora a fiscalização seja mais presente na Praça do Ferreira do que nas outras praças, eles estão lá de uma forma mais discreta, mas garantindo a sua sobrevivência, né? O centro, como um todo, é o território da economia popular. A Praça do Ferreira é um palco central para essa dinâmica. Essa territorialidade também faz parte do poder e do controle. É impossível falar da praça sem notar a presença constante do poder público. A Polícia Militar, a Guarda Municipal, eles demarcam um território de segurança, de ordem. Essa presença constante, por um lado, transmite essa sensação de segurança, que torna a praça um pouco mais agradável e utilizável durante o dia. Por outro lado, representa o controle do Estado sobre um espaço de intensa manifestação popular. É uma territorialidade de poder que negocia constantemente os limites do que é permitido naquele espaço público. O território da fé também faz parte desse poder de territorialidade. Os grupos religiosos, principalmente os evangélicos, eles utilizam a praça como um palco para a sua fé, para a sua pregação, para o seu louvor. Eles transformam, por momentos, um espaço cívico e comercial em um espaço de expressão espiritual, adicionando mais uma camada de significado e de completo e um complexo mosaico, né, dessas territorialidades. Longe de ser apenas um lugar de passagem, a Praça do Ferreira é um campo dinâmico onde todos os grupos, né, aposentados, trabalhadores, religiosos, eles negociam o seu lugar, reafirmando que a função social de um espaço é definida, acima de tudo, por quem utiliza no dia a dia.
Deixa eu aceitar aqui, galera. Show. Entenderam? Então a gente dá para a Praça Ferreira esse palco da vida pública, né? E mesmo com todas essas transformações no seu uso cotidiano, a Praça do Ferreira ela nunca perdeu uma das suas. Deixa eu aceitar, pessoal, porque eu já estou terminando. Certo. Já já mando a frequência, tá, galera? Deixa eu só terminar essa ideia aqui. Show. Então, tem uma relevância no palco da vida pública, né? E mesmo com todas essas transformações no seu uso cotidiano, a Praça do Ferreira nunca perdeu uma das suas vocações mais importantes, que é o principal palco para a vida pública da cidade. Quando uma categoria de trabalhadores ela precisa protestar, para onde que ela vai, né? Para a Praça do Ferreira. Quando a população ela quer fazer uma grande manifestação política, onde ela se reúne para a Praça do Ferreira. Ela mantém um imenso poder de congregação social. E não é só na política, é também na cultura, grandes eventos, shows e as mais tradicionais comemorações da cidade, como o Natal de Luz e os festejos de pré-carnaval, que acontecem ali, né? O Excelsior Hotel fica todo iluminado. E a praça, ela transcende as suas funções cotidianas, a volta a ser o grande coração simbólico de Fortaleza, unindo todas essas raças sociais. Então, é uma praça onde o palco para a vida pública é muito, muito, muito viva, né? Deixa eu... Não sei se você... Certo. E aí a gente vai para o entorno da, da Praça do Ferreira, né? Que é muito, muito, muito importante para a história dela. As sucessivas reformas da Praça do Ferreira, ela fez com que ela sofresse ao longo das décadas, né, várias mutações urbanas e os interesses aos interesses de cada gestão, né? Mas nenhuma delas conseguiu apagar essa sua relevância como um lugar da expressão coletiva, o termômetro da vida pública de Fortaleza. Então a gente tem a Praça Viva, né? Eu quero voltar para aquela pergunta inicial. A Praça do Ferreira, ela está em decadência? Eu acho, a resposta é que não, ela não está em decadência. Ela ocorreu como uma profunda transformação democrática do seu uso, né? Outras pessoas começaram a estar ali. A praça ela deixou de ser um espaço exclusivo da elite para se tornar um reflexo mais fiel da diversidade social de Fortaleza. Então, ela nos ensina que a função de um espaço público não é estática, não é definida por decreto ou por um passado de glamour. É uma função de que o espaço é construído e reconstruído todos os dias por aqueles que vivem, que ocupam, que trabalham, que conversam e que protestam e que também rezam, né, na praça. A Praça do Ferreira ela hoje é barulhenta, é popular, é complexa, é por vezes contraditória. É por tudo isso que ela continua sendo um espaço público mais importante e, arrisco dizer, mais vivo da nossa cidade, né? Então a gente tem o ecossistema ao entorno que faz parte disso, né? A história da praça ela não está contida apenas em seus limites, ela transforma, ela transborda para os edifícios do seu entorno, que funcionam como uma moldura e um verdadeiro arquivo arquitetônico da nossa cidade, né? Primeiro, a gente vai voltar para a época em que a praia não era o principal atrativo de Fortaleza. O coração da cidade, onde tudo acontecia, era no centro. Por isso, ali era mais importante os grandes hotéis, né, que se instalavam. O mais importante deles foi o Excelsior Hotel, inaugurado em 1931. E pensem nisso, foi o primeiro arranha-céu, né, alto da cidade. Com os seus 7 andares, ele não apenas mudou a paisagem, mas alterou a nossa
percepção da escala de modernidade, inspirado em Milão, foi um hotel de luxo das décadas de 30 e 40 e funcionou até 87. Hoje no seu terra comercial, né, mas a sua estrutura ainda impõe respeito. O Hotel Savannah também, do edifício Gereissati, o Hotel de France, o Hotel Palace, né, os cafés também, o Café Comércio, o Café Java, o Palacete Ceará, que foi uma escola em 1829, um ponto do Clube Iracema, que era um clube muito famoso, muito intelectual na época, e hoje em dia funciona a Caixa Econômica Federal. Também tem outros edifícios, né? O Abrigo Central, né? Que são os cinemas, por exemplo, a própria arquitetura do Palacete Ceará, né? Que é esse de baixo, é de 1914, é um prédio imponente que abrigou o Clube Zé Elite, como eu tinha dito, que é o Clube Iracema. O Sobrado do Pachicão também. Gente, são é, muitos edifícios e muitos locais importantes da praça. Então, possa ser que eu não fale todos. Mas os mais importantes, né? O Cine Teatro, os cines que existiam, né, na Praça do Feira, o Cine Teatro Majestic, o Cine Moderno, o Cine Diogo, mas o mais famoso é o Cine São Luís, né? E a Farmácia Oswaldo Cruz também, muito importante. As lanchonetes, como a Leão do Sul, que está lá desde muito tempo também, né? A Praça do Ferreira é mais do que um lugar, é um livro. Então, é um local de muita história. Então, a praça, como ferramenta pedagógica para as trilhas urbanas, agora, quando vocês param para pensar, de fato, para ler a Praça do Ferreira, vocês já pararam para ver a Praça do Ferreira não como uma praça, mas é exatamente essa proposta do nosso projeto de extensão, né, das trilhas, é oferecer a leitura geográfica de Fortaleza a partir da sua paisagem e das suas enormes transformações. E nesse nosso esforço, a Praça do Ferreira não é apenas um ponto no mapa. Ela é um ponto importante e um patrimônio de valor inestimável, e por isso é uma parada fundamental para todas as nossas trilhas. Por seu coração, ela nos ajuda a resgatar a memória a memória urbana da cidade, né? Então vejam bem, quando a gente organiza as trilhas, cada uma tem um tema, um olhar diferente sobre a cidade. A Praça do Ferreira ela consegue se encaixar em todas elas, revelando uma faceta diferente a cada vez. Por exemplo, a nossa trilha dos espaços de ócio e negócio, nós não paramos aqui no coração da cidade e mostramos como a especialidade após a reforma de 1920. Esse lugar se tornou um ponto que atraiu os cinemas, os grandes comércios, a vida social, o lazer da elite da época. Mas a praça é mais do que isso. Em outras trilhas diferentes, a trilha Geometria Territorial do Poder, a trilha Fortaleza e o Mar e a trilha Espaço de Vida e Morte, ela aparece com outra função, a de centro das manifestações políticas e culturais. É um palco onde a voz da cidade ecoa, seja em festas, seja em protestos. Então, por que a Praça do Ferreira é tão fundamental para o projeto das trilhas? Porque é a síntese perfeita de tudo que a gente busca discutir. Ela é um laboratório a céu aberto para uma leitura da paisagem. Quando a gente percorre a trilha Espaços de Ócio e Negócio, a praça ela nos mostra como o lazer e o comércio eles se entrelaçam e se transformam ao longo do tempo. Quando a gente está na praça pela trilha Geometria Territorial do Poder, ela se revela como um palco principal nas manifestações políticas, o lugar onde o povo exerce sua cidadania e a disputa narrativa. E na trilha de Espaços de Vida e Morte, a gente analisa a dinâmica dos seus fluxos, né? A intensidade do seu diário, as pessoas que ocupam e a sua importância como um grande espaço de encontro da cidade.
Portanto, caminhar pela Praça do Ferreira em uma das nossas trilhas não é visitar um ponto turístico. É muito mais do que isso. É aprender a ler as camadas do tempo no espaço, é entender que a cidade não é algo estático, mas sim um processo contínuo de construção, desconstrução e reconstrução. E a Praça do Ferreira, com toda a sua história, com toda a sua cicatriz e com toda a sua vitalidade, é sem dúvida alguma a página mais rica e complexa, né, desse livro que é Fortaleza. Então, eu espero que eu tenha sido bem claro e eu fui bem rápido realmente, porque eu queria que não fosse maçante. Então, eu espero que eu tenha sido bem claro na apresentação da aula de hoje, tá, galera? Então, muito obrigado